Warren Buffett e Louis Barsi não gostam de Bitcoin e eles têm razão e eu vou te contar por quê. Mas antes, alguns números para contextualizar. Warren Buffett é considerado um dos maiores investidores do mundo, com um patrimônio de 120 bilhões de dólares. Louis Barsi é considerado o maior investidor pessoa física do Brasil, com um patrimônio de 4 bilhões de reais, e ano passado ele conseguiu ganhar por dia 1,1 milhão de reais só em dividendos. O Bitcoin, por sua vez, é o melhor ativo da década, com um retorno acumulado nos últimos 10 anos de mais de 3.000%. Então, se o Bitcoin é o melhor ativo da década, por que os maiores investidores, tanto do Brasil quanto do mundo, não gostam do Bitcoin? Warren Buffett, que é um aprendiz do Benjamin Graham, gosta das empresas baratas, o que eles chamam de estratégia de comprar $1 por 50 centavos, mas que tenham um mote econômico, que sejam empresas com uma vantagem competitiva durável, mas baixos custos operacionais. Ou seja, uma empresa que não precisa gastar muito, mas que tem uma vantagem que torne muito difícil para outras empresas serem concorrentes dessa. Além disso, ele também privilegia um fluxo de caixa constante, uma geração de lucros que não tem uma grande volatilidade. Ou seja, ele está buscando empresas que tenham essas características específicas. Além disso, ele é um investidor de longo prazo, que a partir do momento em que escolhe essas empresas, pode manter elas até por décadas. Já Louis Barsi, o ex-engraxate da Moka, gosta de empresas que pagam dividendo de forma constante e crescente, valorizando dessa forma a geração de renda passiva. Ele gosta de reinvestir esses proventos em novas empresas ou aumentando a alocação para receber cada vez mais dividendos. Por isso que ano passado, inclusive, teve várias notícias dizendo que ele conseguia tirar 1 milhão de reais por dia em relação a esses dividendos. Ou seja, por exemplo, a Amazon, que nos últimos 10 anos gerou mais de 700% de valorização das suas ações, mas não pagou dividendos, não é uma empresa que faz sentido para a estratégia do Barsi. Mas isso não faz com que a Amazon não seja uma boa empresa e uma boa opção para investidores que, por exemplo, estão buscando a autovalorização da ação de empresas relacionadas ao setor de tecnologia, por exemplo. Qual é o ponto aqui? O Bitcoin não tem um histórico consistente de lucro operacional no longo prazo. A posição tecnológica ela pode ser colocada em xeque se pensarmos, por exemplo, nos forks. E ela não cabe, então, na metodologia de escolha de ações do Warren Buffett. Ao mesmo tempo, também, o Bitcoin não distribui dividendos. Ou seja, considerando a metodologia desses investidores para análise e uma metodologia que historicamente deu super certo, o Bitcoin não se encaixa. Mas isso não significa que o Bitcoin é um ativo ruim, significa simplesmente que ele não cabe nos parâmetros observados por esses investidores. Eu acho que isso é a questão mais importante de todas. Você precisa entender quais são os parâmetros, quais são as características que fazem com que um ativo seja interessante para você e você precisa pegar isso. Porque se o Warren Buffett ou se o Barsi ficassem trocando essa estratégia no longo do percurso, com certeza eles não seriam quem eles são hoje. Então, mais importante do que vocês ouvirem o que cada um fala, em relação aos ativos, é vocês entenderem quais características que fazem sentido para você enquanto a estratégia de investimento e se manterem fiéis a esses parâmetros. No meu caso, por exemplo, eu adoro empresas, ações e ativos que têm uma característica da escassez inata. Então, um exemplo em relação ao mercado de ações. A Kepler é uma empresa que eu acredito na valorização porque ela existe uma quantidade de grãos muito maior do que a capacidade de armazenamento. E os grãos são super importantes para o PIB brasileiro, então nós vamos precisar investir nesses armazenamentos para conseguir continuar o desenvolvimento dessa indústria. Então, por exemplo, eu gosto da Kepler devido à característica inata em relação àquilo que ela disponibiliza para o mercado e que o mercado precisa. Outra característica que eu gosto muito é a proximidade, muito a ver com
o Peter Lynch e o que ele diz de investir naquilo que você conhece. Então, por exemplo, eu me sinto muito mais confortável em alocações de empresas brasileiras do que empresas de fora do Brasil. Apesar de todas as críticas relacionadas à desvalorização por essas empresas estarem cotadas em reais. Mas é uma característica de investimento que eu particularmente gosto. Eu também valorizo muito a questão do PL e do patrimônio, do preço das ações em relação ao patrimônio das empresas, né? Eu gosto de empresas que estejam realmente defasadas em termos de valor das ações em relação à sua questão patrimonial. Então, são características que eu olho e gosto. A partir da identificação e da definição desses parâmetros, nós conseguimos montar a nossa estratégia de investimento, ou seja, aquilo que faz sentido a partir do nosso perfil, a partir do que nós queremos e do que nós nos sentimos confortáveis com isso. Em alguns momentos isso vai fazer com que a gente possa perder, por exemplo, algumas oportunidades, mas tudo bem, porque é o horizonte de longo prazo que a gente está olhando. Um exemplo, por exemplo, é a NVIDIA. A NVIDIA é uma empresa que passa em um dos meus critérios, né, mas não passa em outro. Então, ele passa no critério de a proximidade, né? Então é uma empresa que eu sempre acompanhei, tanto a NVIDIA quanto a AMD, por conta da mineração das criptomoedas, principalmente do Ether, mas que hoje, por exemplo, em relação ao PL, é um PL que eu me sinto desconfortável, por mais que eu entenda os fundamentos e que praticamente todos os analistas, né, estão dizendo que ela vai subir, talvez se torne a primeira empresa, né, a superar ali os 4 trilhões em market cap. Mas é importante que, além de saber o que esses analistas estão dizendo, que eu me atenha à minha estratégia, porque eles têm as deles, né? Então, mais importante do que tudo, o que eu quero que vocês fiquem com esse vídeo é que, por favor, atenham-se à estratégia de vocês e saibam por que vocês compram o que vocês estão comprando. E a gente se vê no próximo vídeo.